Precificar a sua comunidade, uma comunidade paga, sem perder dinheiro e também sem espantar as pessoas. Se você quer lançar uma comunidade, mas você está travando na hora de precificar, na hora de definir o preço que as pessoas vão pagar para acessar aquilo que você está oferecendo, esse vídeo vai te ajudar. Oi, eu sou Martina, sou especialista em comunidade, em estruturação, né, e gestão de comunidades, e hoje a gente vai falar especificamente sobre como precificar a sua comunidade sem você perder dinheiro. Uma das coisas que eu mais vejo dentro de comunidade, que mais gera uma certa ansiedade em quem está criando a comunidade, é de fato a precificação, e entendendo que algumas pessoas cobram tão baixo pela comunidade que não conseguem sustentar a entrega que venderam para essas pessoas, e tem outras que cobram tão alto que, putz, as pessoas nem entendem, por que aquele valor é tão alto, porque elas ainda não acessaram aquele ambiente, então acabam não comprando exatamente por não entender o valor da comunidade. Bom, a comunidade, em específico, ela não segue a mesma regra de precificação tradicional que as pessoas estão acostumadas, principalmente quando a gente está falando de infoproduto. Porque a comunidade, antes da gente começar a precificar, antes da gente começar a falar em comunidade, a gente tem que entender que para precificar a comunidade do jeito certo, a gente tem que entender um pouquinho sobre valor percebido, a gente tem que entender sobre profundidade da transformação que essa comunidade vai gerar no membro que entra, a gente tem que entender sobre ritmo de entrega, que tipo de acesso você está oferecendo e qual que é o tipo de entrega que você vai colocar dentro dessa comunidade, porque sim, existe um caminho simples, assim, pra gente chegar nesse número, mas a gente precisa entender um pouco sobre algumas coisas antes da gente definir qual que vai ser o valor que a gente vai colocar para esse acesso à nossa comunidade. Vamos começar entendendo qual que é o papel da comunidade dentro do seu negócio. Então, vamos prestar atenção aqui, nisso que antecede um pouquinho, que é um assunto um pouquinho mais complexo. Peço que você fique aqui, porque eu vou tentar te explicar de um jeito que você consiga entender e consiga precificar a sua comunidade. Então, por exemplo, vamos pensar na comunidade, o que ela vai desempenhar dentro do seu negócio. A comunidade vai ser um produto principal? A comunidade vai ser um produto por assinatura? A comunidade vai ser um bônus de um programa que é maior? A comunidade vai ser uma extensão de um acompanhamento que você já faz? Porque assim, você precisa entender qual que é o papel dela dentro disso que eu falei. Porque aqui, a comunidade como bônus, o preço é mais baixo, porque é bônus. Então, ela não é um produto central. Então, o preço pode ser um preço menor. A comunidade como assinatura mensal e apoio contínuo, ela tem um preço médio ali, digamos assim. Uma faixa de preço média, mediana, porque ela está bem ali no meio da sua esteira de produtos. Ela não é o start, o inicial, mas ela está no meio, que ela tem ali um apoio contínuo. Então, é um preço médio. A comunidade é um espaço de transformação que é mais profundo, que vai ter outros produtos agregados, que vai ter encontro, que vai ter não sei o que lá, que vai ter uma entrega maior, um preço mais alto, tá? Isso também engloba a previsibilidade financeira. Então, você pode ter uma margem aí, digamos assim, de vendas que você pensa assim, por exemplo, eu estipulei que eu quero ter 300 vendas da minha comunidade. Tá, quanto de previsibilidade financeira eu vou ter, e qual que é o período que essas pessoas vão ter acesso, para eu poder entender como que eu precifico. Então, assim, para você entender a profundidade, da sua entrega e ter bastante clareza sobre isso, eu trouxe alguma coisa aqui desenhada para você poder entender. Então, por exemplo, estou olhando para a tela aqui do computador que vocês estão vendo aqui. Então, por exemplo, uma comunidade de conteúdo, que é conteúdo mais um suporte leve, digamos assim. Então, por exemplo, perguntas e respostas, materiais, curadoria, biblioteca, suporte, discussões, tem um preço ali talvez menor. Gente, eu tô falando agora da profundidade da transformação para entrar depois em outra parte que é a parte estrutural, tá? Mas aí, tem uma comunidade, você definiu que o conteúdo é mais leve, que é um conteúdo que é um suporte leve, não vai ter gente ali o tempo todo, enfim, respondendo as pessoas, mas vai ter uma facilitação, uma moderação. Então, você pode pensar em uma faixa aí de dar acesso para essas pessoas, em uma faixa aí de R$100 por mês para essas pessoas terem acesso a esse tipo de coisa. Eu tenho uma comunidade híbrida, Martina, tem conteúdos e também vai ter encontros ao vivo. Eu posso pensar em encontros mensais, eu posso pensar num formato de uma mentoria mais leve, eu posso pensar em colocar workshops dentro da minha comunidade. Você tá entendendo como é que eu tô colocando? Você pensar
O que a tua comunidade vai ser? Primeiro, qual que é o papel dela, né? O que a tua comunidade vai ser dentro do seu negócio e depois começar a modular as entregas para você entender qual que vai ser a demanda. Então assim, eu trouxe aqui um exemplo bem simples, tá? Então, por exemplo, uma comunidade que tem uma transformação que é mais profunda, vai ter mais entregas, é um acesso mais próximo a você, a pessoa vai falar ali com você no 1 para 1, tem uma trilha bem estruturada, tem ali um curso atrelado a essa comunidade tem um valor maior, né? Tem acesso ali de 1 ano, essa comunidade tem um valor maior. Também vou falar sobre os acessos, que podem ser, eu indico, tá? Os acessos de 3 meses, 6 meses e 1 ano. Isso fala mais sobre a previsibilidade que você quer ter, mas é importante a gente conversar sobre isso também. Depois, é importante que você avalie, não faz isso sozinho, faz isso com alguém, tá? Que você avalie a tua capacidade antes de precificar. Por quê? Porque você precisa fazer algumas perguntas sobre a sua capacidade de entrega antes de precificar. Então, quanto tempo eu realmente posso dedicar a essa comunidade por dia? Dentro da tua agenda, de tudo que você já faz dentro do seu negócio. Essa comunidade precisa ter encontro ao vivo? Nesse primeiro momento? Eu consigo manter um ritmo mensal sem me sobrecarregar? Porque se você se sobrecarrega, você vai automaticamente aquilo vai virar uma demanda, que vai ser algo oneroso para você. E quando vira uma demanda muito pesada, você tende a procrastinar essas entregas, a não entregar tão bem, não performar tão bem dentro daquilo ali, porque aquilo ali virou um peso. Então, vai te sobrecarregar dentro do que você já faz? Qual que é o mínimo necessário para eu garantir uma percepção de valor? E você precisa conhecer sua persona para isso, tá? Para definir o que é valor para essa minha persona. E aí você colocar aí. Porque você precisa entender que você vai pôr energia nisso e que você vai colocar tempo e dinheiro também nessa estrutura da sua comunidade. Então, entender qual que é a tua capacidade de entrega, o que é possível ser feito nesse primeiro momento, por mais que daqui a um tempo você mude, você fala, cara, hoje eu não consigo entregar tanto. Tá, eu vou entregar isso. Aí você lança o MVP, que é o mínimo produto viável. Você lança isso. E daqui 6 meses você fala, cara, agora eu tô mais folgado na minha rotina, tá fazendo mais sentido eu estar na comunidade, eu vou entregar mais. Passa a entregar mais, tá? Como que a gente vai usar esse valor percebido que eu falei, da sua persona, pra gente ter uma definição do preço que seria ideal? Então, vamos colocar aqui. O valor percebido, ele é aumentado, e eu tô falando de forma geral, você vai observar isso na sua persona ou no seu público. Aquele público que você quer trazer para a comunidade. Então, vou trazer de forma geral, o valor percebido, ele aumenta quando você tem proposta clara, quando você tem uma diferenciação, algo que você está entregando que ninguém está entregando, quando você tem um onboarding ali que é muito forte dentro de comunidade, de ser muito personalizado, de chegar, da pessoa chegar e já puxar, de você conhecer muito bem essa pessoa, de ter uma qualidade de informações sobre ela, de você conversar com essa pessoa no 1 para 1, se é possível. O valor percebido está atrelado à comunidade comunidade bem estruturada. O valor percebido está atrelado a resultado que é social, mesmo que é um resultado pequeno, mas quais que é as primeiras vitórias ali que você pode proporcionar para quem está entrando na sua comunidade. O valor percebido diminui também, tá? Se a gente tá falando de um valor que pode ser aumentado por essas coisas, diferenciação, proposta, onboarding muito forte, a gente tem outras coisas que diminuem um pouco a nossa percepção de valor. Então, por exemplo, é só um grupo no WhatsApp, aos falando de WhatsApp, sorry, vamos falar sobre o WhatsApp depois. Se você não tem uma definição clara do que você vai entregar, as pessoas, nem pra você tá clara, não, vou fazer um grupo pra gente conversar. Conversar sobre o quê? Entende? Se não existe uma direção, um direcionamento, se não existe um onboard, se não existe um acolhimento, se não existe um planejamento, né, de conteúdo para você entregar dos rituais da sua comunidade, isso também prejudica um pouquinho o nosso valor percebido, faz com que as pessoas queiram pagar menos, digamos assim. Então, você precisa ter, eu digo que quanto maior a clareza, maior pode ser o preço que você pode cobrar. Então você precisa ter clareza daquilo que você está entregando e, cara, isso aqui é muito bom porque isso. Porque vai transformar isso. Até no vídeo passado falei. O que muda na vida das pessoas estarem na sua comunidade? Isso é valor percebido. Então você tem que listar isso e pensar muito bem a respeito. Muito importante trazer, muito importante trazer que você entenda qual é o teu ticket médio atual dentro do seu negócio e o público que você quer atrair. Porque, por exemplo, se você vende um produto de 50 a 200 reais, uma comunidade mais barata, digamos assim, funciona melhor para o seu ticket.
tá? Falando de ticket. Se você vende algo que é em torno de 300 aí a 800 reais, uma comunidade, um valor médio, vai funcionar melhor. Se você vende aí um ticket mais alto, que é R$1.000, acima de R$1.000, enfim, uma comunidade que seja mais premium, que entregue um pouco mais de personalização, vai funcionar melhor, até por causa do público que você atrai, né? Então, assim, você consegue entender, calcula direitinho esse ticket para você conseguir entender também sobre como a precificação vai interferir nas pessoas que você vai atrair para dentro da comunidade. Porque muito da venda que você vai ter na comunidade vai vir de pessoas que já te conhecem e muito vai vir de pessoas que ainda não te conhecem. E eu falo conhecem em termos de consumir algum produto que você vende. Você vai precisar pontuar também quais que serão os custos que você vai ter para colocar essa comunidade, para manter essa comunidade rodando. Então, por exemplo, você precisa de um consultor para essa comunidade, para dar o start nessa comunidade, fazer as pesquisas e estruturar isso? Já é um valor que você vai investir. Qual que é a plataforma que você vai escolher? É uma plataforma gratuita ou não? Ou você vai escolher uma plataforma paga e ela é paga mensalmente? Esse valor você precisa atribuir. Você vai precisar de um moderador e um gestor de comunidade dentro desse ambiente para ir liderando e moderando esse espaço? Já é outro valor que você vai investir. Você vai colocar alguma espécie de, digamos assim, de integração ou alguma IA, alguma coisa dentro da tua comunidade, alguma ferramenta a mais? Isso tem que entrar no valor também. Então, você precisa entender quais são os custos para você manter, custos fixos para você manter essa comunidade rodando mensalmente. E quanto você precisa vender para abater nesse custo também, tá? Então, isso entra também na nossa definição ali da precificação da nossa comunidade. Não precifica nada sem antes entender esses pontos que eu trouxe para que você não precifique errado essa comunidade. Claro que você vai poder ajustar isso depois, mas entendendo tudo que eu trouxe aqui para você nesse contexto de negócio, vai facilitar muito para que você entenda, tipo, Martina, a minha comunidade vale anualmente R$ 997. R$ 997 é o preço para que eu consiga pagar a plataforma, os custos e ainda ter algum lucro com essa comunidade. E ela vai fazer um papel XYZ ali dentro do meu negócio, que vai casar com o seu... Entende, sabe, a construção disso tudo. Não precifica na doida e não precifica baseado em outras comunidades que você faz parte, porque é um risco, porque você não tá sabendo, você não sabe ali, de fato, quais são os custos que aquela pessoa tá tendo e qual que é o objetivo que ela tem com aquela comunidade. Ah, Martina, mas a fulana entrega muito não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, numa comunidade que ela tem lá e é bem baratinho. Entenda que isso deve fazer sentido para o negócio dela, porque ninguém entra no game para perder dinheiro em termos de infoprodutos. Então, entenda que às vezes está fazendo muito sentido, por quê? Porque ela tem uma grana que está rolando, que está chegando de outro lugar e que essa comunidade ela é mais uma parte de... Como é que é a palavra? De somar ali com isso do que o produto principal, tá? E claro, se você precisar de ajuda com isso, estrutura da comunidade, com a criação da sua comunidade, criação de propósito, esse é o meu trabalho, eu sou consultora, você pode conhecer mais do meu trabalho aqui nos links que ficam sempre abaixo dos vídeos aqui no canal. Se você quer entender sobre posicionamento de comunidade, sobre clareza, proposta de valor, clareza, preço ideal, estrutura de comunidade, como fazer um onboarding, tudo isso você aprende dentro da minha consultoria e você não só aprende, eu faço isso com você e te entrego todos esses fluxos prontos. E até o próximo vídeo.